Queridos, vamos abrir a escritura em Efésios capítulo 4. Vamos lá. Efésios capítulo 4. Quero ler com vocês do versículo 1 ao versículo 6. Já estamos algumas semanas nessa porção e vamos prosseguir então. Rogo-vos, pois, eu, o prisioneiro no Senhor, que andeis de modo digno da vocação a que fostes chamados, com toda a humildade e mansidão, com toda a longanimidade, suportando-vos uns aos outros em amor, esforçando-vos diligentemente por preservar a unidade do Espírito no vínculo da paz. Há somente um corpo e um Espírito, como também fostes chamados numa só esperança da vossa vocação. Há um só Senhor, há uma só fé, um só batismo, um só Deus e Pai de todos, o qual é sobre todos, age por meio de todos e está em todos. Amados, nessa porção nós chamamos a atenção dos irmãos para três coisas muito importantes. O primeiro é o rogo, já falamos bastante sobre esse rogo do apóstolo. O segundo seriam os meios, Os meios de quê? Os meios de se alcançar este rogo de que diz o apóstolo Paulo. O Paulo, ele roga pela nossa unidade, Ele roga para que nós andemos de modo digno da vocação a que nós fomos chamados. Falamos muito sobre essa dignidade da vocação, demonstrando que essa dignidade está intimamente associada à dignidade da pessoa humana pelo próprio ato da criação divina. Ou seja, quando Deus cria o homem na sua origem, Gênesis capítulo 1, capítulo 2, o que nós encontramos ali? Que Deus cria o homem à sua imagem, conforme a sua semelhança. E dizer isso significa afirmar que o homem, ele é participante da natureza de Deus, ele é da espécie de Deus, no sentido de que Deus o criou conforme a sua própria imagem, a sua própria semelhança, e o homem sendo, portanto, da família de Deus, participante da natureza divina, deveria, então, o homem ser uma manifestação e uma expressão daquilo que Deus é. Assim como o filho expressa o pai, tomando por empréstimo a ideia de filiação e de paternidade, assim o homem. Então, o homem deve viver à altura da razão para a qual ele foi criado. Uma vez que o homem ele pecou, ele se desintegrou de Deus, essa desintegração é afastamento, é um hiato que se formou na consciência humana, de modo que o homem passou a viver independente de Deus, separado de Deus, o que causou o rompimento do homem com toda a criação, com o próximo, com todas as coisas. Este homem agora, por meio do Evangelho, ele é chamado por Deus. Chamado para quê? Não para ser um anjo, porque muitos pensam que o homem foi chamado para morar no céu, virar anjo. Nada desse tipo. O homem é chamado, esse chamamento é para que o homem agora, para que no homem se cumpra o propósito original da sua criação. O homem é chamado para pertencer a Cristo, é chamado à reconciliação, ele é chamado para o reino de luz e de glória de Cristo, e portanto ele é chamado para que ele viva essa dignidade da criação, que agora também é a dignidade do chamamento. Ou seja, para que ele viva em unidade, e a unidade é que vai produzir no seu coração, por meio do Espírito, o fruto do Espírito, que é amor, paz, alegria, longanimidade, benignidade, mansidão, domínio próprio. Ou seja, todos os atributos, as virtudes, as características de um coração divino. Ou seja, sem nenhum tipo de inimizade, sem nenhum tipo de separação do homem para com Deus, do homem para consigo, do homem para com a criação, do homem para com o seu próximo. Perfeito? Por isso que Paulo diz, nos versículos 2 e 3, que o modo de andar, a maneira de andar de modo digno, os meios é com humildade, com mansidão, com longanimidade e suportando uns aos outros. Então veja que esses 4 pontos que ele coloca:
a humildade, a mansidão, a longanimidade e o suportar uns aos outros, essas 4 características estão para um coração em unidade, um coração em amor, o que se opõe a qualquer tipo de espírito faccioso. Lembre-se, todo tipo de facção, qualquer tipo de divisão, ela procede do ego, não procede de Deus. E aí chegamos no versículo 4, nos versículos 4 a 6, em que nós denominamos aqui o princípio da unidade, ou que sejam os princípios da unidade, e é sobre isso que eu quero conversar com os irmãos essa noite. Quando Paulo diz, no versículo 4, há somente um corpo e um espírito, como também fostes chamados numa só esperança da vossa vocação. Versículo 5, há um só Senhor, uma só fé, um só batismo. Versículo 6, há um só Deus e Pai de todos, o qual é sobre todos, age por meio de todos e está em todos. É uma porção que é como se Paulo estivesse argumentando a nós o porquê que nós precisamos dessa unidade. Ou seja, ele mostra que a unidade, enquanto princípio, ela é algo necessário. Ou seja, são princípios necessários. Quando diz que são necessários, significa que é impossível que você tenha unidade sem o reconhecimento desses princípios. E é impossível que você tenha unidade nesses princípios sem que você mantenha a unidade para com Deus, para com o próximo, para com a criação. Então imagine só, eu quero trazer aqui um dado para vocês, apenas para vocês compreenderem onde nós queremos chegar com esses princípios da unidade. Na língua, vamos falar da língua portuguesa, que é a nossa língua, nós temos mais facilidade em lidar com o conceito, né? O conceito de pessoa. Na gramática chama-se pessoa gramatical, ou que seja pessoa do discurso. As pessoas gramaticais são 3, eu, tu, ele, no singular, ou que sejam 3 no plural, nós, vós, eles. As pessoas do discurso são apenas 2, eu, tu. O ele está fora do discurso, porque se ele está fora, quando eu me refiro ao Rogério, então eu me refiro a um tu. E quando o Rogério se refere a mim, se refere a um tu. E da minha parte para ele, eu me referiria eu, tu. Falando de um eu, de um ele, esse ele está fora do discurso. Porque é a pessoa de quem se fala. Perfeito? Mas o importante disso é que na língua, que é uma questão meramente humana, há 3 pessoas gramaticais. Eu, tu, ele. Quando, preste atenção, se trata das coisas relacionadas a Deus, não há no discurso, nessa relação, o eu. A relação é somente o tu ou o nós. Perfeito? Ou seja, quando eu olho para o Rogério, eu vejo um tu. Quando ele olha para mim, ele vê um tu. E quando eu quero me referir a mim, devo sempre me referir como nós. Esse é um princípio. Como os princípios que Cristo ensina, dizendo, Pai nosso, o pão nosso, porque é um princípio de unidade. O eu, segundo a Escritura, é somente o eterno. Ele é o eu, porque ele é o absoluto. Dele se pode dizer que ele é. De mim não pode se dizer que eu sou. Porque a minha importância só está no coletivo. A importância do indivíduo só está no todo. E quando eu estou no todo, não pode ser eu, tem que ser o quê? Nós. Vocês entendem isso ou não? Agora, cuidado, isso aqui é apenas uma questão de princípio filosófico e espiritual. Não tem nada a ver com a gramática, com a língua, tá bom? Vai sair por aí dizendo que agora nós ensinamos que não tem mais o eu nas pessoas gramaticais. Não é isso que eu estou dizendo. Tá bom? Eu expliquei a gramática para dizer que a língua diz eu, tu, ele, mas do ponto de vista do espírito, das coisas divinas, só existe o eu, é o divino, o tu é o outro, e quando se refere a mim, é sempre o nós. Porque quando eu se referindo a mim, uso nós, eu estou me incluindo num todo.
Ou seja, eu sou parte de algo maior. Se eu usasse o eu nesse sentido, não é que você não pode mais, a partir de hoje, falar, eu quero tomar uma água. Não é isso. É no sentido do entendimento da unidade. Por isso que nós vamos encontrar sempre, quando Cristo diz, o nosso Pai Celestial, o vosso Pai Celestial, o pão nosso, sempre essa ideia de unidade. Por isso, quando chega aqui, o apóstolo Paulo, ele roga para que nós andemos segundo esse princípio de unidade, que é a vocação, a dignidade da vocação a que nós fomos chamados. Ele mostra os meios e aí ele começa agora a trazer uma série de argumentações. Por que nós devemos andar segundo esse princípio de unidade? Ele fala, porque há somente um corpo. Ou seja, imagine vocês que a despeito de quantas inimizades nós temos, de toda sorte, a inimizade mesmo, essa mais conhecida como inimizade mesmo, a inimizade entre duas pessoas, né? Que é mais reconhecidamente tida por inimizade, quando alguém não gosta da outra, não fala com a outra, quando alguém mata o outro no seu coração, quando despreza o outro. Mas há uma série de outras inimizades. Ora, existem inimizades entre religião e religião, porque cada religião, querendo ser a detentora absoluta de Deus, a religião que quer ser a detentora absoluta da salvação, que quer ser a detentora absoluta da verdade, se põe em inimizade contra todas as outras religiões. Até porque a religião é uma criação antropológica. Não tem nada a ver com Deus diretamente. Embora a religião se refira muitas vezes a Deus, a religião é uma criação humana. São os homens que criam suas religiões, razão porque há diversas religiões, cada uma vinculada à sua própria cultura, sua própria visão de mundo. E, de certo modo, Deus respeita as religiões, todas elas, no sentido de que Deus se aproveita desse instrumento e aparelho humano para, de alguma maneira, manter as pessoas sob certa proteção, sob certo cuidado. Mas lembrando que o próprio Cristo declara que a religião, enquanto um curral de proteção às ovelhas, não é o lugar adequado nem definitivo para as suas ovelhas. Por isso que ele diz lá em João capítulo 10, que ele havia estava ali chamando no judaísmo as suas ovelhas para saírem do aprisco do judaísmo. E ele diz então, tenho ainda muitas outras ovelhas que não são deste aprisco, referindo-se ao aprisco da lei, ao aprisco mosaico do judaísmo. E ele diz, a mim convém conduzir todas as minhas ovelhas de todos os apriscos, conduzi-las aos pastos verdejantes. E aí ele diz, então haverá um só rebanho e um só pastor. Então veja que o caminho do evangelho, o fim do evangelho é a unidade absoluta. Então, enquanto nós estivermos aqui lutando por algo que seja particular, seja a sua fé particular, seja a sua igreja particular, seja a sua ideia particular, todas essas lutas a despeito da boa vontade e sinceridade de todos, isso acontece numa base de divisão, numa base de rebelião, numa base de não aceitação do todo. Vocês entendem o que eu estou dizendo? Infelizmente nós vemos muita boa vontade e muita luta e muito esforço por algo supostamente positivo, mas na base da divisão. Então, esse rogo do apóstolo, para que andemos de modo digno, é um clamor, uma solicitação, como quem diz, olha, no final, entenda, haverá um só corpo. Não pense você que haverá 2 corpos, 3 corpos. Lógico, aqui fala sobre o corpo de Cristo. Mas imagine você, o que será o corpo de Cristo na sua totalidade, na sua plenitude na eternidade? Pense comigo. Se Cristo, ele é o cabeça de todas as coisas criadas, ele não é somente o cabeça da igreja, ele é o cabeça da igreja, mas ele também é o cabeça da criação, do cosmos. Colossenses capítulo 1 nos deixa claramente
que Ele é o cabeça da igreja, Ele é o cabeça da criação, ou seja, para que em todas as coisas, não somente vinculado à igreja, para que Ele tenha a primazia em todas as coisas, para que Ele seja a plenitude de todas as coisas, para que Ele seja a plenitude em todas as coisas, e que todas as coisas ganhem a plenitude nele. Então é preciso que nós entendamos que o Evangelho não é uma mensagem facciosa para construir uma nova humanidade que seja apenas uma parte do todo. Não sei se vocês estão conseguindo me entender, mas sempre se ouve o Evangelho assim: olha, Deus vai pegar vocês aqui e vai levar para tal lugar e o resto vai jogar tudo no lago de fogo. Essa ideia já passou pela cabeça de vocês alguma vez? Que todos, a Terra, até o planeta Terra vai pegar fogo, vai acabar, vai virar cinzas, e aí vai todo mundo morar no céu, todo mundo assim, aquele grupinho. Mas não, quando fala que Cristo é o Logos, que a tudo cria, que a tudo permeia, que a tudo embeleza, Ele é a quintessência de toda a criação, o cabeça de toda a criação, implica que toda a criação forma um todo com Ele. Quando diz há um só corpo, nós temos que entender que nós não temos como estar numa base de divisão em salvação e outra pessoa numa base de salvação no lado oposto. Ou seja, por mais que nós tenhamos nossas dificuldades, no final todos estarão em um só corpo, uma unidade. Não tem como quebrar essa unidade. Qualquer pensamento que você rompe, ainda que seja arrancando uma orelha, já é pensamento divisivo. Ele diz, há um só corpo, ele diz, e um só Espírito. Ou seja, o mesmo Espírito que está em todas as coisas criadas, está em mim, está em você. Por isso que é muito complicada essa questão. A gente ouve falar muito de unidade, a gente ouve falar muito de verdade, pessoa cheia do Espírito Santo, mas é estranho que alguém se diga cheio do Espírito Divino, alimentando a inimizade em diversos campos da existência, no campo religioso, no campo interpessoal, no campo familiar, no campo do trabalho, no campo da economia. Então Paulo diz, olha, há um só Espírito, ou seja, não tem como você fugir dessa unidade orgânica. Então observa que se há um só Espírito, e você tem o Espírito e eu tenho o Espírito, então fatalmente nós somos um organicamente. Então se nós somos um organicamente, onde é que acontece a divisão? Não é na essência do cosmos, não pode ser na essência do que somos. A divisão, ela só pode acontecer no âmbito da consciência, no âmbito do coração. Por isso que é dito na Escritura que nós devemos guardar o nosso coração, porque dele é que procedem as fontes da vida. Ou seja, todo o problema do homem está no coração. Infelizmente, o cristianismo, ele está muito voltado para duas coisas. Ele está voltado para as coisas exteriores, estão preocupados se isso ou aquilo que está à minha frente ou à minha disposição, seja um alimento, seja uma bebida, seja uma veste, seja uma música, seja um ambiente, seja o que for, como se essas coisas fossem pecado. Então, eles estão sempre muito preocupados com isso, ou preocupados com a ideia, com o conceito teológico correto. As pessoas brigam e lutam por aquilo que eles acham que é a verdade. Imagine só alguém chega para você e todo cheio de orgulho e de certa presunção, porque ele acha que ele agora descobriu uma grande verdade. Fala assim, me fala uma coisa, vocês acham que Paulo, ou que seja Saulo, caiu do cavalo ou não caiu do cavalo? O que vocês acham? Aí fala, Saulo caiu do cavalo. A pessoa fala assim, não, vou te mostrar na Escritura. A Bíblia não diz que ele caiu do cavalo, diz que ele caiu por terra. Sim, mas aí o que eu estou querendo colocar é, sim, mas o que tem? Ele caiu do cavalo, caiu da égua, caiu do burro, do jumento, se ele caiu de um pônei, ou se ele tropeçou e caiu. Observa que
A preocupação teológica é essa. Quando você procura na internet, os vídeos que mais têm acesso são aqueles que não dizem nada. Imagine só alguém pregando, olha o tema da mensagem: o espinho na carne de Paulo. Ele vai gastar toda a mensagem para dizer qual é o espinho. Se bem que daria uma boa mensagem, o espinho na carne de Paulo, levando em conta que o espinho não é nenhum problema no âmbito do texto, nem do conceito. Se você entender que inclusive o próprio texto já diz o que é. Ele fala, um espinho a saber, 2 pontos, está escrito. O a saber traz o aposto explicativo. Um mensageiro da parte de Satanás, um anjo que acompanhava ele para poder provocar todo tipo de sofrimento. Então não precisa ficar buscando saber, malária, Paulo era gay, Paulo era calvo, era cego, era gago, era uma bobagem. Mas se você tomar a ideia do espinho enquanto o sofrimento necessário para nos reduzir a nossa insignificância, para que ganhemos nosso significado em Deus, aí vale a pena falar sobre esse assunto. Mas o cristianismo, ele está muito preocupado com os conceitos, com os dogmas, com os ritos, com as formas ou com as coisas que eles chamam de pecado. Eles não atentam para o coração. Ou seja, se todos nós, se só há um corpo, se só há um espírito, então o espírito está em mim, não poderia deixar de estar. Está em você. Então, organicamente, tudo está ligado. Não há divisão na criação, na essência da criação. A divisão acontece no coração. Por isso nós devemos tratar o nosso coração. Por isso é dito em Hebreus capítulo 4, que a palavra de Deus é viva e eficaz e mais cortante ou penetrante que qualquer espada de 2 gumes e que penetra em nosso ser até o ponto de discernir os pensamentos e os propósitos do coração. Então aqui é o ponto. Nós temos que olhar para o coração. A vida cristã, ou qual nome você queira dar, a vida religiosa, no sentido positivo da palavra, ou que seja a espiritualidade, use o nome que você queira usar, está vinculado intimamente ao nosso coração. Nós temos que ter o coração constantemente sob juízo, julgando-nos a nós mesmos, julgando as nossas intenções. Isso porque não raras vezes, dizia que domingo, nós procedemos com inimizade, mas nós não dizemos que é inimizade. Nós justificamos dizendo que assim nós agimos em nome da verdade, em defesa da verdade, para a preservação da verdade. Todas as divisões que já ocorreram, elas nunca acontecem senão no âmbito, senão deixando uma cicatriz. Começa uma discussão para saber o que é a verdade, então parece que você está buscando a verdade, não é? Qual é o resultado posterior? 2 pessoas que não se conversam, 2 pessoas que não podem mais se encontrar, 2 pessoas que não podem mais assentar à mesa. Eu falo daquilo que nós, todos homens, já vivemos, e que nós, tendo vivido, nós não queremos mais viver isso. Nós temos que ser aqueles que promovem a paz. Nós temos que promover, sempre buscar promover a unidade. Não significa você concordar com o engano, mas discordando do engano, você não é obrigado a gerar nenhum tipo de rompimento, nenhum tipo de inimizade, nenhum tipo de facção. Temos que pensar muito nisso. Paulo diz, há um só corpo, há um só espírito, como também fostes chamados numa só esperança da vossa vocação. O que é a nossa esperança? A esperança não é aquilo de que nós participaremos eternamente? A esperança não é aquilo que nós desfrutaremos plenamente quando tudo estiver encerrado? A esperança não é o alvo para o qual nós estamos caminhando? A esperança não é aquilo que está por vir? Sim ou não? E o que é isso que está por vir, que nós tanto esperamos, aguardamos? Quando as pessoas leem esse texto
e rasamente conclui: é a salvação. Não é assim? Salvação. Pastor, mas a nossa esperança não é a salvação? É. Mas quando você fala salvação, será que você não está pensando na sua salvação, da sua mãe, da sua tia, dos seus amigos, em detrimento a tantas pessoas que você próprio diz que não devem ser salvos? E não devem por quê? Porque é homossexual, porque é católico, porque é muçulmano, não é porque bebe cerveja. Pastor, mas me fala uma coisa, eu vejo muito comentário, mas se essas pessoas não largarem isso, serão salvas? Assim mesmo? Observa que não é se largarem, serão salvas ou serão condenadas. Porque ninguém é salvo porque deixa isso ou aquilo. Salvação não acontece como um fenômeno externo, porque eu deixei de fazer isso ou aquilo outro. Salvação é um acontecimento na alma e no coração da pessoa. E, portanto, você e eu, a despeito da sua religião, a despeito dos seus modos, dos seus costumes, das suas práticas, só seremos salvos se o nosso coração for salvo de todo princípio de divisão. Não é porque você parou de beber, parou de fumar e parou de dançar um forrozinho que você está salvo. Pelo contrário, você talvez tenha apenas mudado, não é? As suas atividades, mas tudo é externo. Então, quando Paulo diz sobre a uma só esperança, essa esperança não é a sua salvação particular e individual, porque se é uma única esperança, todos são chamados a uma mesma coisa, ao mesmo lugar, ao mesmo propósito, ao mesmo alvo. E que esperança final é essa, da qual todos participam, a qual todos são chamados? Basta você voltar um pouquinho só, em Efésios capítulo 1, e você vai ver aqui o que diz no versículo 9 e 10. Desvendando-nos o mistério da sua vontade. Então veja que aqui fala de uma vontade divina, portanto uma vontade eterna. Segundo o seu beneplácito que propuser em Cristo. Então existe uma vontade eterna. Essa vontade está intimamente ligada ao Cristo de Deus. Versículo 10. De fazer convergir nele. De fazer convergir em Cristo, na dispensação da plenitude dos tempos. De fazer convergir em Cristo todas as coisas, tanto as dos céus, como as da terra. Que esperança é essa? Essa grande e última reconciliação de todas as coisas. Ou seja, nós estamos caminhando para uma completa convergência de tudo. Ora, se tudo convergirá finalmente para o Cristo, isso implica que o problema do pecado é exatamente a separação. Ou seja, Deus criou tudo para ser uma unidade em Cristo, mas o pecado fez com que todos, cada um, se desagregasse na sua consciência e no seu coração, e cada um se tornasse agora como que um astro errante fora da órbita divina. E agora, portanto, é preciso que esses corpos sejam atraídos pela força redentora da verdade para esse eixo, para esse sol que é o próprio Deus, que é o próprio Cristo. É essa força centrípeta, né, que atrai, trazendo todos de volta. E o poder de atração é o poder do próprio Deus. Não pense você que nós voltaremos de moto próprio. Não pense você que é o seu ego que vai decidir voltar. Na verdade, tudo que o nosso ego quer é não voltar, quer manter-se separado, mas essa força gravitacional de Deus vai por fim vencer
qualquer força egoísta e nos atrairá de volta. Esse é o supremo propósito. Essa é a esperança do nosso chamamento. É a esperança, ou seja, é aquilo para o qual nós estamos caminhando, é aquilo do qual nós participaremos, é aquilo o qual nós participaremos, ou desfrutaremos, ou do qual nós desfrutaremos. De todo modo, vai entendendo, há somente um corpo e um espírito, como também fossem chamados numa só esperança da vossa vocação. Esse é o primeiro trecho. Vocês percebem que existe uma divisão nesses elementos? Há um só corpo, vírgula, e um só espírito, vírgula, como também? Sim ou não, pessoal? Há um só corpo e um espírito, vírgula, como também? Então esse e como também está unindo três coisas. Um só corpo e um espírito, como também uma só esperança da vocação. Ponto, vírgula. Começa um segundo trecho. Há um só Senhor. Então, esse primeiro trecho, corpo, espírito e esperança, fala dessa unidade do homem no cosmo com Cristo em Deus. Este corpo é uma unidade só. Quando o homem se desagrega no coração, ele quer ser um corpo separado. Ele quer ser uma entidade separada. Ele quer ser uma coisa separada. Isso por não discernir que o único Espírito é que nos faz esse único corpo. E agora, embora estejamos nós desagregados, estamos caminhando de volta para esta unidade, que é a esperança do chamamento. Eu sei que existem muitas pessoas, eu quero tocar nesse ponto novamente, pela urgência do assunto. Há muitas pessoas que estão feridas por causa, foram machucadas, no sistema religioso das igrejas evangélicas. Pessoas que outrora se doaram tempo, doaram dinheiro, doaram talentos, investiram suas vidas em igrejas evangélicas, mas que de repente sofreu um golpe. O sistema religioso maltratou até que aquela pessoa morreu, e a pessoa se revoltou, e ela se tornou agora um anti-igreja local, um anti-comunidade. É o que se chama comumente de desigrejados. Entenda, porque sempre quando eu falo desse assunto, as pessoas me questionam, sempre. Quando eu falo de desigrejado, eu falo daqueles que, por qualquer que seja o motivo, chegou a um ponto de desenvolver um espírito anti-comunidade, um espírito de oposição. Eu não me refiro aos que não congregam por questão de distância, não me refiro aos que não congregam por uma questão de saúde, não me refiro àqueles que não se reúnem por não haver um local saudável onde se reunir. Eu estou me referindo àqueles que desenvolveram um espírito de ojeriza contra a comunidade. Pessoas que chegaram a uma conclusão que toda forma de comunhão, de coletividade, de ajuntamento é perverso. E eu concordo que existem muitos, se não uma grande parte de comunidades, cuja congregação e reunião leva para o mal, faz mal para você. Eu sei disso. Mas o fato de haver isso, não significa que não deva haver um local onde você possa desenvolver a sua comunhão. Nós sozinhos não chegaremos a lugar nenhum. Está fora do princípio de unidade o isolamento pessoal. Nós somos seres sociais, nós somos seres interpessoais. Não temos como viver, não faz parte da ideia de amor a ideia do isolamento. É verdade que quando o grupo faz mal para a sua vida humana, para a sua vida social, para a sua vida espiritual, você deve evitar aquele lugar. É verdade, com certeza.
Entretanto, nós não podemos nos tornar contrários àquilo que é saudável e verdadeiro. Por exemplo, interessante que quando as pessoas discutem a Bíblia, veja esse exemplo. Há muita gente disposta a discutir o seguinte. Quem já ouviu, eu vou colocar num ponto bem nevrálgico. Eu vou colocar num ponto aqui, é para arrebentar logo meio mundo. O conceito de família. Já ouviram essa discussão? Conceito de família. Família é a união de um homem com uma mulher que geram filhos. Macho e fêmea geram filhos. Aí vão para o texto bíblico de Gênesis 3 e vão para a Constituição Federal de 1988. Apresenta, grita, cresce, xinga, briga, está em defesa de algo da palavra, certo? Ok, muito bom. Eu não quero entrar nos méritos dessa discussão, tá? Não vou me envolver. Agora, por que não se briga com o mesmo afinco pela unidade? Já viu alguém brigando? Nós temos que perdoar e aceitar e acolher e reunir e abraçar, não importa quem quer que seja. Já viu alguém discutindo isso? Brigando pela unidade? Brigando pelo que está jogado na vala, que o samaritano, pelo contrário, eles estão condenando o samaritano porque socorreu aquele homem que era um inimigo. E estão apoiando o sacerdote e o levita que passou de largo. Isso não é estranho, não? Briga-se por algo que se diz supostamente da Bíblia, mas pelas verdades essenciais não brigam, não lutam. Aí agora querem discutir e debater a igreja local. Porque a igreja local não existe, é invenção do homem. Aí briga por isso, mas não brigam pela unidade. Interessante que eles falam das igrejas falsas, enquanto aquelas que não traduzem a verdade do Evangelho, a comunhão do Evangelho, e de certo ponto eles estão corretos, porque existe isso mesmo, mas anulam o fato de haver comunidades em que é saudável, porque os propósitos, os objetivos é o amor, é a unidade e a comunhão. Interessante que as pessoas, tratando-se do dinheiro, todas elas sabem que existem notas falsas, não sabem? Todo mundo sabe. Daqui a pouco vai ter, se já não tem, notas de R$200 falsas. Agora eu quero ver alguém falar assim, olha, nunca mais eu recebo dinheiro algum, porque o dinheiro é falso. Queria encontrar essa pessoa. Eu não recebo mais nota de 100, nem de 50. Não recebo. Não vem com dinheiro para cima de mim, porque eu fui muito enganado na minha vida com notas falsas, com agiotas, com juros. Por que só quando são as coisas espirituais é que você torna absoluta a sua decisão de não querer? Nós não temos que pensar no nosso coração, não, irmãos? Nós não temos que pensar? Não temos que colocar nosso coração sob julgamento? Se nos julgássemos a nós mesmos, diz o apóstolo Paulo, não seríamos julgados? O problema é que nós não julgamos a nós mesmos. Nós lutamos por coisas. Nunca vi uma coisa ser mais divisiva do que cristianismo, do que igrejas, do que crentes, do que evangélicos. Estamos agora diante de um quadro de profunda contenda na internet, porque um pastor disse que a Bíblia precisa de ser atualizada. O meu desafio a todos que discordaram do pastor, que isso declarou, é que certamente todos que estão brigando e lutando contra esse pastor não o entenderam. Ou se o entenderam, fingem que não estão entendendo. Ele não disse em nenhum momento que tem que atualizar as escrituras do ponto de vista da escrita. Ele não está propondo você fazer correções na escrita. Pelo contrário, todos os exemplos que ele deu é uma correção
no olhar interpretativo das Escrituras. A proposta não é uma outra Escritura. Não há problema com a Escritura. Ele é claro, o problema está na leitura que você faz da Escritura. Vocês entendem? E ele pega e cita exemplos tão claros que não tem nem que ter discussão. Qualquer pessoa sóbria sabe do que ele está dizendo e sabe que é verdade e concorda. Basta você perguntar para qualquer um desses crentes, qualquer um que está brigando, qualquer um, sem exceção: você guarda o sábado? Ele vai dizer não. Você come carne de porco? Não. Então você tem um olhar interpretativo da Bíblia atualizado. Que a Bíblia manda você guardar o sábado. Ou melhor, manda que se guarde o sábado. A Bíblia ordena que não se coma carne de porco. E você encontrou esse texto, e você, pela própria Escritura, encontrou ela se atualizando. Ela própria se atualiza. A Escritura se atualiza. E se ela continuasse até hoje a ser escrita, continuaria se atualizando sempre. Não precisa que ninguém venha aqui e tire um versículo da Bíblia e reescreva. É questão de você interpretar se aquele princípio, se aquele mandamento, se aquele estatuto é aplicável ou não aos nossos dias. Pastor, a vontade de Deus é uma só e Deus não muda. Será que essas pessoas que assim dizem são más ou são ignorantes? Eu prefiro acreditar que sejam ignorantes. A própria Escritura diz: foi dito assim, eu, porém, vos digo de outra maneira. Deus não muda na sua essência, no seu coração, na sua vontade eterna. Porém, a Bíblia, por ser um livro histórico, ela transita por várias dispensações, por vários lugares, por várias culturas, de modo que por meio dessas coisas fugazes e passageiras, Deus vai ali minimamente revelando as coisas essenciais e eternas. Somente o essencial permanece. Tudo que é invólucro temporal, histórico, vai deixando para trás, vai saindo, vai perdendo, mas a essência vai se mantendo viva. Olha o que Paulo disse em certa ocasião. Ele fala: o resumo, a suma, a essência da lei é o amor. O cumprimento da lei é o amor. Você pode guardar os mandamentos todos, mas se você não ama, você não guarda nada absolutamente. Ah, porque eu não trabalho aos sábados, não como carne de porco, porque eu dou meu dízimo, porque eu uso véu, porque pratico lava-pés. Não serve para nada. Absolutamente nada. Isso que Paulo vai dizer em 1 Coríntios, capítulo 13, que você pode fazer o que você quiser. Você pode ter o dom que você quiser ter. Você pode até se tornar um Marte, entregando o seu corpo para ser queimado. Não serve para nada. Nada absolutamente. Sua igreja não serve, a Bíblia não serve, a sua fé professa não serve, seus jejuns não servem, suas orações não servem, seu batismo não serve, carteira de membro não serve. Nada serve sem amor. E se tem amor, você tem o quê? Tem tudo, porque Deus é amor. Interessante como que as coisas são. Então, as pessoas não estão muito preocupadas com a unidade. Elas não estão entendendo que só tem um corpo, um só espírito, uma só esperança da nossa vocação. A segunda parte diz: há um só Senhor, uma só fé e um só batismo. Ou seja, um só Senhor já implica claramente que ninguém tem o direito de, em nome da verdade, julgar o outro. Ninguém pode julgar o outro, porque só tem um Senhor. Todos estão debaixo de um mesmo senhorio, de um único cabeça. Todos prestarão contas ao Senhor. Todos. E quando diz há uma só fé, essa fé é a fé essencial do Evangelho. Não são as coisas que os homens agregam ao Evangelho.
Os homens são muito tendenciosos a agregar coisas ao Evangelho. O Evangelho hoje é visto como uma somatória de coisas, e cada um vai associando alguma coisa à verdade. A verdade é Cristo, a verdade é aquilo que Ele realizou. Por que Cristo é a verdade? Mas não é um Cristo a verdade em detrimento de uma religião. Eu não sei se eu consigo transmitir as minhas ideias, mas pense comigo. O cristianismo fala, nós temos o Cristo. As religiões não, elas estão condenadas porque não tem o Cristo. Como assim? Tem o Cristo ou não tem o Cristo? O que é ter o Cristo e o que é não ter o Cristo? Essa é a pergunta a ser feita. O Cristo é o Senhor. Quem não tem Cristo como Senhor, não tem o Cristo. E o que é ter Cristo como Senhor? Mas temos que rever esses conceitos básicos de unidade, de verdade, de fé. O Cristo não é uma doutrina que você fez apropriando-se da história do Nazareno, fazendo-o, tornando-o o Senhor legítimo de uma religião. O que é o Cristo de Deus enquanto a nossa fé? Vocês sabiam de uma coisa, que os crentes não creem em Cristo? Na sua maioria, quase que absoluta. Eles podem minimamente acreditar. Exercer fé, não. Fé, não. Porque quando fala que o Cristo de Deus, e Ele é a nossa fé, quando fala uma só fé, refere-se ao Cristo. Mas não é ter o Cristo enquanto objeto teológico. É o olhar para o Cristo, ver nele o espírito de abnegação, o espírito de renúncia, ver nele aquele que, sendo, não foi, deixou de ser no plano da existência, entregando-se a toda forma de juízo da parte dos homens, tendo ele a razão, ele foi morto como se fosse um bandido, sem revidar, sem retaliar. Você vendo essa imagem, e você fala assim, esta é a verdade acerca de Deus. Deus é isso, é abnegação. Deus é não retaliação. Deus é não violência. Isso é ter a fé no Cristo. Essa é a fé única. Todos que entenderam que o grande problema do universo é o ego, e todos que entenderam que a única maneira de se voltar para Deus é na renúncia, isso é a fé, que é uma só fé. Não tem nada a ver com a igreja do véu, ou congregação que está no Brasil, tem a fé deles. Aí ela fala, tem que usar véu, não pode usar o nome pastor. Tem pastores, mas não pode chamar, tem que ser ancião. Eles falam, não existe pastor, existe ancião. E qual é a diferença? Não, é porque o pastor ganha dinheiro, o ancião não ganha. Tem pastores que não ganham dinheiro nenhum, mas não pode chamar de pastor. Aí lá não tem dízimo, mas tem oferta. Mudou o nome. Pode ser que o dízimo, enquanto uma quantidade taxada, não seja exigida, mas como é que mantém a instituição? Quem é que paga a água, a luz, o local de reuniões? Quem compra o lote, quem constrói? Não é o povo? É uma forma de você doar, é doação. Então isso não é a fé, isso aí podemos dizer que é o regimento da instituição. Agora, a fé é o Cristo, mas não é o Cristo enquanto objeto teológico, é o Cristo enquanto significado cósmico e espiritual, é o espírito de entrega absoluta. E quando se trata da fé enquanto Cristo, que é entrega absoluta, aqui não permite nenhum mais. Não mais, não tem o mais. O que é o mais? Por exemplo, o Rogério, você precisa ceder. Não mais. Aí você vai encontrar uma razão, um motivo, porque você pode revidar. Nós temos ou não temos muitos mais? Sim ou não? Por que diante da fé, que é única, que é o Cristo, não existe mais? Porque o Cristo de Deus, que é Deus, que é o Criador, que é o sustentador, que não tinha dolo, que não tinha culpa, que não devia absolutamente nada a ninguém, ele teria todos os mais do mundo para dizer, eu vou fazer isso contra você, por isso, mas sendo ele tudo de positivo, não usou nenhum mais.
Ou seja, a entrega minha não depende do erro ou acerto do outro. É o meu coração que, independentemente de qualquer coisa, ele é doação. Isso é a fé. Qualquer coisa que você acredite não é fé, se não for o Cristo de Deus. E o que é o Cristo de Deus? Não é um elemento teológico. Na religião A, tem o Cristo teológico, histórico. Na religião fulana, não tem o Cristo. Mas, e aqui tem? Isso aqui não salva. Esse Cristo, enquanto objeto teológico, não salva. A prova é que está todo mundo perdido. Isso não é nenhuma acusação, isso aí é uma verificação. Todo mundo está perdido. Dentro do cristianismo, todo mundo perdido. É o que mais tem, é fofoca, confusão, adultério, prostituição, disse-me-disse, facção, inveja, ciúme, contenda, inimizade, porfia. Tudo tem aí dentro, em qualquer lugar. E você vê isso todo dia, os crentes na internet se matando e se mordendo e se xingando um ao outro. Agora, pode entrar aqui que você vai encontrar. Pode procurar. Você vai encontrar milhares e milhares. Não acaba nunca. Então, o Cristo, enquanto objeto teológico, de confissão teológica, de dogma teológico, não serve para nada. Melhor, olha que argumento de Tiago. Pense nesse argumento de Tiago. Ele fala assim, olha, aquele diz que tem fé, mas não tem obras. Quem é essa pessoa? Não é o religioso? Ele não diz que tem fé, não está defendendo fé nenhuma, mas tem as obras. Qual é que está com a verdade? Olha o raciocínio. Ele está dizendo, não adianta você falar que você tem um Cristo, que você tem isso, tem aquilo outro, porque isso não resolve nada. Agora, pare de falar e que não tenha o objeto dogmático, mas que tenha o Espírito do Cristo. Então, o problema do cristianismo é que ele é uma invenção humana, uma criação humana. Os cristãos genuínos estão fora do cristianismo, na sua maioria. Mas tem cristãos no cristianismo também. Mas ser do cristianismo não é garantia nem prova de que alguém é cristão. Entenderam bem? Então, quando diz há um só Senhor, que é o Cristo, uma só fé, um só batismo, e o pior é que quando chega nesse ponto, é um ponto que fala de unidade, né? E aqui se cria a grande divisão. Um só batismo, mas vamos discutir, é uma só forma de batismo, ou seja, só é válido se for por imersão. O aspersão não vale. Entenderam? Começou uma contenda, uma divisão no texto, a partir do texto que está dizendo para não fazer isso. E é capaz que daqui a pouco alguém vai mandar um zap para mim. Pastor, mas e aí? Um só batismo quer dizer o que mesmo? Aí outro fala, não é uma só forma. Aqui é um só batismo, é uma só vez. Só pode batizar uma vez. Batizou, está batizado. Se batizar uma segunda vez, está profanando. Então, é só uma vez. Na vida. Entende? Um só batismo quer dizer o seguinte, olhem para mim. A humanidade desintegrada de Deus, ou uma consciência que foi desenvolvida separada de Deus, ou um coração que quer ser de si mesmo fora do todo, que é Deus e a sua criação, a Bíblia chama isso de velho homem. Velho homem quer dizer, o homem desintegrado de Deus é velho. Entendeu ou não? Sim? O que fazer com esse velho homem? Entendam, o velho homem não é você. Enquanto espírito criado, essência. Enquanto alma criada, essência. Enquanto corpo criado, essência. Isso não é velho homem. Quer uma prova? Quando alguém aqui na terra é um descrente,
do ponto de vista teológico, tá? Voltei para o teológico. Ele está lá, vidona velha, pecadorzão, velho. Ele não tem espírito, alma e corpo, como todo mundo tem? Ou não? Ou muda alguma coisa? Quando ele se converte ao Evangelho e nasce de Deus, ele não continua sendo, ele muda a essência dele? Muda o quê? O coração. Mas o que é o coração? O coração diz respeito à sua, primeiramente à sua mente, a sua maneira de ver, de interpretar, consequentemente a sua maneira, sua percepção, sua inteligência, sua razão, afeta diretamente as suas emoções e suas vontades, que uma vez alteradas, faz com que você agora viva e haja no mundo de um modo diferente, de um modo novo, novo homem. Perfeito? Então, quando Deus olha para esse homem velho homem, desintegrado, que diz respeito a um coração ou uma consciência, então, isso aqui não tem jeito, tem que morrer. Não tem como reformar uma consciência caída. Não tem como você reformar um coração perdido, um coração que não ama. Por isso que é dito, eu vos darei um novo, outro coração. Vos darei um novo espírito. E o que fazer, portanto? Isso que é velho, essa velha maneira de pensar, de interpretar, e que nos leva a agir no mundo, precisa de morrer e ser sepultada. Essa é a figura para dizer, acabou. Perfeito? Um só batismo é uma só morte, um só sepultamento. Ou seja, quando alguém experimenta isso, ele está sendo afetado diretamente a partir da morte de Cristo. A morte do Cristo na cruz é o fazer morrer essa velha natureza. Por isso que ele reduziu a vida e a existência, mente, vontade e emoção do homem, Jesus de Nazaré, que era o último Adão, a uma obediência absoluta. Pai, está tudo consumado. Ou seja, o homem que veio lá de Adão, chegou à experiência plena de completa rendição, sem nenhum tipo de mais. Está completada a salvação. Isso é salvação completa. É este homem na cruz, quando ele diz, está consumado, aqui é a consumação da salvação. Este homem aqui, ó. Não é o Cristo não precisa de salvação. É este homem. Então, portanto, quantos creem nessa verdade, exercitam fé no espírito do Evangelho, que é abnegar-se completamente, mesmo diante de suas razões, mesmo diante de suas verdades, mesmo diante de sua justiça, mesmo sofrendo tudo isso por injustiça, por maldade dos outros, mas você apenas dizendo, perdoa, Pai, perdoa, 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 perdoa. Isso aqui, quando alguém experimenta isso, é um só batismo. Ele experimenta essa mesma obra do Cristo. Cristo é o pioneiro. Jesus de Nazaré é o primeiro a experimentar isso. Houve antes de Cristo muitos homens grandes, homens místicos, homens que entregaram suas vidas ao máximo que puderam, mas nenhum homem foi como Jesus de Nazaré. Por isso ele é o quê? O pioneiro. Ele é aquele que foi à frente, abrindo um novo e um vivo caminho por meio do véu, isto é, por meio da sua carne, rasgando a carne. Entenderam? Isso é um só batismo. Tem que ficar discutindo outra coisa. Por isso, e aí espantem-se vocês com o que eu vou dizer, que ainda que nem todas as religiões tenham o Cristo por objeto teológico das suas teologias, mas todas elas sabem quem Ele é. Todas elas confessam a grandeza de Jesus de Nazaré. Não há nenhuma que despreza o nome de Jesus. Nenhuma. Todas as religiões, elas, nas trevas da sua ignorância, nos seus ritos arcaicos, nos seus ritos tradicionais, culturais, elementares,
Cada um tem os seus problemas. Tem gente matando uma galinha aqui, ó. Tem outro acendendo uma vela aqui. Tudo é coisa sem futuro, arcaico. Tem outro tocando um pandeiro, um tambor. Só que tem gente que toca pandeiro aqui, fala de quem toca o tambor aqui, ó. Aí esse aqui está rodando para a direita, falando de quem roda para a esquerda. Mas tudo roda. Esse recebe aqui, o outro recebe também lá. Todo mundo fica possuído. Só que aqui é santo, aqui é capeta. E aqui está ruim, aqui lá também continua. Não mudou nada ali. Pode cair, rodar, gemer, unção do celular, do prego, panela de pressão, Michael Jackson. Mas a vida não mudou. Está todo mundo vendo. Não adianta discutir. E se gritar comigo, me xingar na internet, aí é a prova de que não mudou. É a prova, ué. Opa. É a grande prova. Quando você começa a xingar o outro, amaldiçoar, pronto, você é tão assim que você dá a prova. Nem para fingir. Falar assim, na internet, o pai, perdoa esse pastor que ele não sabe o que fala. Nem para fingir. Bem, de todo modo, entenda claramente que, a despeito dos dogmas que são colocados sobre a pessoa do Cristo, porque imagina só a discussão. Dentro do cristianismo, a discussão e a divisão se instaura quando se discute o Cristo, por exemplo. Tem a ideia unicista e a ideia dos trinitarianistas, né? Os modalistas e os... Aí eles brigam, discutem. Me recordo que na década de 80, 90, não me recordo com exatidão, mas nenhuma igreja das Assembleias de Deus podiam cantar, foi tudo proibido que se cantasse Voz da Verdade, por muitos anos. Isso foi um crime, porque os hinos da verdade são belos, são lindos, são maravilhosos, no sentido do que se transmite. Até hoje, quando alguém toca ou canta a Voz da Verdade, há quem pergunta, você é modalista? A pessoa está preocupado com modalismo. Olha a preocupação da pessoa. Tanta coisa para se preocupar, vai se preocupar com o modalismo. Pastor, mas você não preocupa não? Meu querido, Deus é algo que eu não consigo perscrutar. Eu não vou discutir a essência divina que eu não sei, nunca ouvi. Tudo que eu sei dele são coisas muito pequenas que me ajudam a modificar aqui. Agora, as pessoas querem deter o conhecimento de como Deus é. Ele tem 2 olhos, tem 10 olhos, tem chifre, não tem chifre, tem capa, não tem capa, tem barba, não tem barba, tem trono, tem unha, não tem unha, se é homem ou se é mulher. São essas as discussões que não agregam e não levam nada e ninguém a lugar nenhum. Há um só batismo, há um só Senhor, uma só fé, um só batismo. Por último, versículo 6, há um só Deus, Pai de quantos? De todos. Acredita que um dia eu lendo isso aqui para uma pessoa e explicando, sabe o que ela disse para mim? Mas aqui, esse Pai de todos é Pai dos salvos. Eu concordo que existem pessoas, enquanto filhas de Deus, que não estão na posição de filhas de Deus, é verdade. E tem muita gente. E muitos de nós. Perfeito? Eu não estou dizendo que está tudo certo, não. Mas esses filhos errantes, o filho pródigo vai voltar para a casa do Pai. Porque a força e o poder da vida que está nele é maior do que qualquer treva, que é por engano e ilusão. Por isso que há um só Deus e Pai de todos, o qual é sobre todos, age por meio de todos e está em todos. Olha os argumentos de Paulo para demonstrar por que nós devemos, como diz o versículo 3, nos esforçar diligentemente. É um esforço com diligência para a preservação dessa unidade do Espírito, dessa unidade orgânica, no vínculo de quê? Da paz. A igreja, o evangelho, o verdadeiro servo de Deus, precisa sempre ser um promotor da paz. Temos que pensar isso. Tá bom? Certamente,
Pensando isso e orando sobre essas coisas, tratando nosso coração, nós alcançaremos essa esperança da salvação, essa esperança do chamamento. Tá bom?